Quem você pode se tornar quando se permite viver algo novo? Eu gosto muito dessa pergunta porque durante muito tempo eu acreditei que autoconhecimento era descobrir quem eu era, pensando, estudando, lendo livros, refletindo, estudando diversas ferramentas. Porém, hoje eu acredito que existem partes nossas que a gente só consegue relembrar, que a gente só consegue acessar quando a gente se permite viver experiências novas. Seja muito bem-vinda a mais uma conversa para uma vida consciente. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre como as experiências elas têm um papel importante nesse processo de expandir a nossa consciência, né? O quanto que as experiências elas nos colocam em um lugar de explorar mesmo a vida e de explorar o campo aí das infinitas possibilidades. Esse mês eu tenho refletido muito, né, sobre esse processo de experimentação da vida, e na minha newsletter eu escrevi uma frase que eu vou ler aqui para vocês, que eu achei uma frase que tem traduzido realmente o que eu penso sobre as experiências, tá? Cada experiência abre uma porta de autopercepção que eu nem sabia que existia. E isso me lembra muito, né? Eu cheguei nessa frase porque eu comecei a me lembrar, eu estava rolando as fotos, né, do meu celular, o rolo da minha câmera, e há 4 anos atrás eu estava viajando, fazendo uma viagem de sabático, e sempre que eu olho as fotos, né, dessa viagem, dessa experiência, eu começo a relembrar vários dos aprendizados que eu tive nessa época. Para quem não sabe, eu tirei um sabático, eu me demiti de um trabalho dentro do corporativo, em uma grande empresa, e eu me permiti viver uns meses, foram no total 1 ano de sabático, mas essa viagem, ela foi uma viagem de 7 meses, e eu, durante esses 7 meses, eu me permiti viver sem um trabalho fixo, sem uma rotina pré-definida, eu me permiti viajar, conhecer novos lugares, pessoas, culturas, viver experiências que até então eu nunca tinha me permitido viver, me permiti planejar menos, me permitir viver mais o momento presente, sabe? Então, mudar de uma cidade para outra sem tanto planejamento, deixar as coisas acontecerem de uma forma um pouco mais fluida, sem tentar controlar tanto. E eu fui percebendo que esse processo de viver com mais presença e de planejar menos e perceber como é que a vida ia apresentando as experiências para mim, começou um processo muito bonito de autoconhecimento, porque várias coisas foram mudando dentro de mim. Nessa viagem, eu comecei a questionar como as pessoas vivem. Eu comecei a questionar tudo, basicamente, na minha vida. Tudo que eu tinha feito até então na minha vida. Comecei a questionar o modelo de trabalho que eu tinha, que era um modelo tradicional, CLT, das 8 às 18, em uma grande empresa, e aí a minha vida, ela vivia, né, em torno desse trabalho. Comecei a questionar o estilo de vida, sabe? A cidade que eu morava, o apartamento que eu vivia, a academia que eu ia, onde que eu gastava o meu dinheiro, no que eu investia o meu dinheiro, que tipo de relacionamentos eu tinha, que pessoas que estavam na minha vida, quais sonhos eu tinha, o que eu queria fazer no futuro, onde eu me via dali a 5 ou 10 anos. Então, essa viagem, as experiências que eu vivi nessa viagem abriram, fizeram com que várias perguntas surgissem, abriram várias novas lacunas, vários novos potenciais para caminhos, sonhos e objetivos que até então, antes, eu nem me permitia imaginar, eu nem me permitia vivenciar ou experimentar. Então, na época,
eu achava que eu estava viajando, experimentando e colecionando memórias, colecionando fotos, enfim, várias coisas. Só que hoje eu percebo que essa viagem, ela me relembrou, ela me trouxe uma parte minha que eu ainda não conhecia. Ela me trouxe uma nova perspectiva, ela trouxe uma nova Juliana, ela trouxe uma nova possibilidade para a minha vida, uma possibilidade que eu ainda não enxergava, né? Eu comecei a perceber que talvez existiam sim possibilidades para a minha vida, como um trabalho remoto, uma vida nômade, morar na praia, fazer aula de surf, aprender novos hobbies. Talvez eu poderia viver de um jeito que eu não tinha vivido antes. E, e aí hoje, quando eu reflito mais sobre essa experiência, né? A gente passa muito tempo da nossa vida tentando descobrir quem a gente é, tentando descobrir o nosso caminho no mundo, tentando descobrir o que a gente veio fazer aqui. E algumas partes nossas, algumas personalidades, talvez alguns aspectos de quem a gente precisam do tempo certo para se revelar e precisam de um ambiente certo, de experiências para se mostrar. Então, quando o nosso corpo ele experimenta uma possibilidade, ele vive uma experiência, ele começa a conhecer essa possibilidade, ele entende que essa nova possibilidade é a segura e ele ensina para nossa mente que isso é possível. Então, quando eu, por exemplo, fiz uma viagem de sabático, né, que eu, enfim, me coloquei nesse lugar, um lugar de privilégio, eu pude, né, me demitir do meu trabalho, viajar e viver essa experiência de sabático. Ali o meu corpo entendeu e o meu corpo, eu vi outras pessoas vivendo como nômades, trabalhando remotamente, vivendo de um jeito diferente que eu nem imaginava que era possível. A partir dali, o meu corpo, ele começou a se sentir seguro viajando. Ele começou a se sentir seguro conhecendo coisas novas, países novos, falando outros idiomas. E a minha mente começou a entender que aquilo existe, aquilo é uma possibilidade e aquilo pode ser para mim, se eu achar que de fato faz sentido. Então, o autoconhecimento, ele veio por uma experiência, né? Não foi lendo num livro, não foi estudando, lendo um blog de viagem que eu entendi que isso era para mim. Foi experimentando, foi vivendo, foi deixando o meu corpo entender que isso sim era uma possibilidade, que isso sim realmente fazia sentido, porque trouxe à tona uma nova Juliana. E quando eu falo uma nova Juliana, não é uma nova de nossa, me transformei em uma pessoa diferente. Não, eu relembrei uma parte minha. Eu trouxe, eu resgatei uma parte importante da minha essência, que é essa essência que preza pela liberdade, pela coragem, pelas novas possibilidades, que quer se divertir, que quer experimentar, que quer conhecer outras culturas e viver o novo. Então, essa experiência para mim realmente me marcou muito, porque na época eu fui tendo algumas reflexões, fui tendo algumas perspectivas novas, e hoje, 4 anos depois, toda vez que eu paro para relembrar sobre aquela experiência, ou para refletir, ou vejo alguma foto, eu sempre tiro novos aprendizados dessa experiência e eu percebo o quanto me jogar em algo novo, desconhecido, algo que eu nunca tinha feito antes, o quanto isso me fez evoluir como ser humano, o quanto isso expandiu a minha consciência e expandiu também o que eu acredito que é possível, porque hoje eu acredito que muita coisa é possível. Coisas que a Juliana de 4 anos atrás jamais imaginava que era possível, sabe? Então, eu quero, dito tudo isso, né, eu quero te convidar a fazer uma prática essa semana.
Escolha viver uma coisa diferente. Escolha fazer algo novo. Alguma coisa que você nunca fez, sabe? Um hobby, tentar algum hobby novo, ou uma atividade física que você nunca fez, pegar um caminho diferente para o seu trabalho, porque para começar a exercitar esse campo das infinitas possibilidades, para começar a expandir o que é possível para você, sabe? Ir conhecer um restaurante novo, praticar arte, ou de repente ir no teatro, não sei, alguma coisa nova que você nunca fez, quero te convidar para que você experimente e perceba como é que o seu corpo se sente nessa experiência, que tipo de reflexões, que tipo de insights vem para você, que tipo de informação você começa a acessar que pode sim expandir a forma como você pensa. De repente, você vai experimentar algo novo e lá você conhece uma pessoa, você faz uma nova amizade, ou você tem surge uma nova oportunidade de trabalho, um projeto. Então, se coloca num ambiente diferente, experimenta alguma coisa nova, e eu quero que você preste atenção no que surge no seu corpo e também em sinais, sincronicidades e oportunidades a partir desse lugar novo ao qual você se colocou. Porque muitas pessoas, né, como eu, são linha 3 no desenho humano. E aí aqui eu quero trazer um pouquinho dessa parte mais conceitual do desenho humano, né? Quando a gente estuda o desenho humano, existe uma parte que fala sobre perfil. O perfil, ele apresenta como cada pessoa aprende, qual papel ela veio desempenhar, como é que ela se expressa aqui na Terra, né? E eu sou uma pessoa de linha 3, o meu perfil é 3-5. As pessoas de linha 3, elas são pessoas que aprendem experimentando, que aprendem fazendo, que aprendem errando, descobrindo na prática, se colocando nos ambientes e aprendendo. Então, a linha 3, ela não aprende só lendo, estudando, refletindo. Ela vai aprender mesmo, o corpo dela vai aprender a integrar a sabedoria quando ela se coloca no mundo para experimentar, quando ela se coloca no mundo para aprender, entender o que a experiência vai trazer para ela de sabedoria, de expansão de consciência, de evolução. Na prática, ela entende o que dá certo e o que dá errado, e o que dá errado, ela simplesmente transforma, tenta de novo, muda a perspectiva ou elimina, e ela vai seguindo os caminhos do que vai dando certo na vida dela. E eu acho que isso explica muito porque as minhas experiências, elas têm me ensinado tanto e elas têm feito com que eu descobrisse partes novas de mim todos os dias. Todas as vezes que eu me permito experimentar algo novo, me colocar em um lugar diferente, agora, por exemplo, que eu tô no Vietnã, vivendo como nômade digital, as experiências, elas trazem para mim um nível de sabedoria que nenhum livro traz. E, claro, eu amo ler, amo estudar, isso não vem ao caso, mas a sabedoria, ela é integrada no meu corpo experimentando. E quando eu descobri isso, quando eu me aprofundei no meu desenho humano, eu entendi que que não tinha nada de errado comigo, que de fato esse meu desejo por experimentar e essa minha ânsia, né, de ir para o mundo e de conhecer o mundo, sabe, de experimentar, de ver como as pessoas vivem, que não tinha nada de errado comigo, sabe? Que de fato é a forma como eu interpreto o mundo e é a forma como eu aprendo. E talvez você também seja uma linha 3 e aprenda experimentando e aprenda mais na prática do que na teoria. Então, quem sabe, né? O desenho humano, ele vai trazendo pra gente todas essas camadas aí de diferenciação e de entendimento para que você consiga, na prática, realmente se conhecer e realmente deixar que essas novas versões suas ou versões que estão esquecidas dentro de você venham à tona, se mostrem, se revelem. Por isso que eu gosto de trazer essas reflexões sobre a vida, porque
eu acredito que a vida ela vai revelando quem a gente é quando a gente tem coragem de viver de fato, de viver intensamente, de viver nossos sonhos, de experimentar, porque as versões que a gente ainda não conhece da gente mesmo estão só esperando um ambiente certo ou as experiências certas para revelá-las, para revelar essas nossas facetas que a gente ainda não conhece. Então, de novo, né, não é porque a gente ainda não vive uma realidade talvez mais abundante, mais próspera ou mais alegre, mais divertida, não é porque a gente não vive essa realidade que essa realidade não existe. Só que a gente precisa encontrar os ambientes e as experiências que vão revelar essas versões nossas e que vão possibilitar que a gente viva, sim, essas novas possibilidades. A gente precisa ensinar para nossa mente que outras possibilidades existem e a gente vai ensinar experimentando. A gente vai ensinar quando o nosso corpo se colocar nesse ambiente e ele se sentir seguro. E aí, a partir disso, ele ensina para nossa mente de que isso sim é uma possibilidade. Porque eu tô lá, tô vivendo, tô experimentando, tô me sentindo seguro, tô descobrindo uma versão minha que gosta de estar nesse ambiente, que gosta de estar nesse relacionamento, que gosta de estar nesse novo trabalho. Então, experimentar faz com que o corpo, sim, sinta segurança em estar em um ambiente novo. Se essa conversa ela fez sentido para você, compartilha com aquela amiga, com aquele amigo que também precisa ouvir essa reflexão. E se você sentir que você quer se aprofundar em autoconhecimento, que você quer mergulhar assim nessa jornada para entender um pouco mais quem é você e para viver de uma forma também mais consciente, mais leve, mais integrada, eu vou deixar os meus links aqui na descrição para você conhecer mais do meu trabalho. Vai ser um prazer te guiar nessa jornada. E eu te vejo aí na nossa próxima conversa para uma vida mais consciente. Um beijo!